Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, espero que todo mundo goste, mas antes de começar já vai deixando o seu likezinho aí, não custa nada, clica aqui embaixo, comenta aí o que você acha desse vídeo pra dar aquela engajadinha. E se inscreve se for novo por aqui para não perder vídeo como esse que sai pra você todo dia. Lembrando que o seu apoio ajuda muito o canal a continuar firme e forte trazendo obras diárias. O link para a contribuição tá no comentário fixado na descrição do vídeo, o QR Code. Ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$5 e ter acesso a vídeos um dia adiantado. O link está na descrição. Também fica na descrição o link do meu canal de lives, o Instagram, Discord. Se inscreve nas redes sociais aí que sempre que o Catilango estiver online a gente bate um papo, joga junto, conversa, beleza? Esse capítulo começa com uma das irmãs de cabelo curto já dentro da sala questionando: Irmã mais velha, por que você não disse nada? O irmão mais velho Yang é uma boa pessoa, então não ficaria sentado olhando se você pedisse? E sua irmã responde que também acredita nisso, porém, isso não tinha nada a ver com o nosso prota, era um problema delas. E a de cabelo curto, ajoelhada em sua frente, chorando muito, dizia que se elas não fizerem nada, realmente terão que fazer algo com alguma pessoa, talvez se casar forçadamente? Pois se não fosse pela ajuda do Sr. Kim por todos esses anos e da nossa mestra, não seríamos capazes de escapar daquele castigo. Ele é o filho do Sr. Kim, por isso nossa mestra é incapaz de recusar a proposta, mas mesmo com essa explicação ela levanta gritando: Eu não quero! Se esse dia chegar, despedaçarei aquele pirralho do Kim Kim Yang. E de volta ao quarto do nosso prota, alguém batia na porta perguntando se pode entrar e ele pede que entra. E vendo a mestra de suas colegas, questiona a senhorita Yue e ela gritava: Essa senhora quer pedir ao jovem mestre Yang para que salve Remian e Rezan, um destino terrível as espera. E nosso prota calmo questiona o que houve com elas. Ela diz: bem, elas, na verdade, uma delas deve se casar com um homem estranho, um que não é normal. Nosso prota, ouvindo isso, pede que ela sente-se primeiro e assim poderão conversar melhor, e ela agradece muito. Já sentada, ela começa explicando que durante os eventos daquele ano antigamente, a União da Espada sofreu grandes perdas, e conforme as regras da União, ela deveria ter morrido. Porém, no último momento, um ancião da União chamado Qin Huiyu interveio por nós e salvou nossas vidas e status. Qin Huiyu tem um filho prodígio chamado Kim Ki-Yang. Esse garoto depende do privilégio do seu pai para agir. Um dia provocou um oponente que não devia e sofreu uma grande ferida em sua alma que se tornou um idiota. Depois de muitos anos, Kim Huiyu esteve pensando em uma proposta de matrimônio para seu filho, para assim poder produzir um descendente. E nosso prota pergunta se foi assim que apontaram para as duas irmãs. Por acaso ele te pediu para casar com seu filho? Calmamente ela fala que se esse fosse o caso não estaria tão envergonhada. Ele não foi discutir o assunto com ela, mas sim diretamente com o jovem mestre da União. Kim Hu-hai seguiu o jovem mestre por muitos anos e é leal e trabalhador. Agora quer formar um matrimônio pelo seu filho. Então como poderia o jovem mestre da União recusar? Após receber o pedido, o jovem mestre me ordenou imediatamente que discutisse com minhas discípulas sobre qual das duas iria se casar com Kim Ki-Yang. E a aflita levanta gritando: O jovem mestre da União quer ser seu amigo, então talvez se você disser ele não recuse. Se o jovem mestre Yang puder fazer com que o jovem mestre da União cancele o matrimônio, essa senhora jura que mesmo se sofrer a pior das mortes, eu te pagarei de volta. Nosso prota aponta que elas devem um grande ato de caridade com Kim Hu-hai, e então se ele resolver isso, as três ficarão com reputação de serem ingratas. Como planeja continuar na união sob essas circunstâncias? E ela meio que envergonhada pede que se nosso prota não se incomodar, ele poderia pedir ambas as garotas ao jovem mestre da União. Elas estão somente no domínio saberral de terceira ordem, então o jovem mestre da União não deve recusar. No futuro, se você as tomar como servo ou concubinas, isso não importa, pois é óbvio que ambas têm uma boa impressão do jovem mestre Yang, então eu estou certa que elas não serão contra. Depois de tudo, o jovem mestre Yang é um dragão entre os homens, e nosso prota emocionado sem graça dizia que ela era a mestra delas, e como ele poderia fazer algo assim? E ela intrigada questiona: então, jovem mestre Yang, sobre esse assunto? E nosso prota pede que ela não se preocupe, ele vai se encarregar disso ele mesmo, e algum tempo depois vemos um grande salão de banquetes. O jovem mestre dizia que o banquete de hoje é um pequeno evento para agradecer ao irmão Yang, o salvador de todos. O irmão Yang é o amigo e benfeitor, e faz um brinde para mostrar o seu respeito ao irmão Yang. E nosso prata dizia que já que o irmão Gu era tão direto, ele não vai se segurar. O jovem mestre Gu dizia: Irmão Yang, tem uma pergunta para te fazer. Se incomodaria se eu fizesse? E nosso prota pede para ele falar com sinceridade. Ele dizia que ainda que o cachorro velho Li Ming merecia sua morte, ainda assim era um ancião da sua união, e aquela lança rompedora de almas é um tesouro da sua união. Então mesmo que agora ele esteja morto, é sua responsabilidade levar a lança de volta e informar ao mestre da união sobre o
o ocorrido e nosso prota questionava: Irmão Gu, você quer a lança rompedora de almas de volta? Meio que sem graça ele dizer que já que o cachorro velho do Li Ming morreu nas mãos do irmão Yang, a lança deve pertencer a ele. Porém, sem ela, as coisas serão complicadas ao voltar. Claro, garanto que compensaria adequadamente ao irmão Yang, então não sofrerá perdas por trocar a lança, desde que o valor não seja maior do que a lança rompedora de almas, esse Gu conseguirá o que você quer. E nosso prota responde que já que ele é tão sincero, ele vai concordar. Porém, não precisa se apressar. Para falar a verdade sobre compensação, tem alguma coisa importante para fazer. Me perdoe, mas quem de vocês é o Senhor Qin Huyu? E um velho se levanta educadamente dizendo que não precisa que se refira a ele como Senhor. Que conselho tem para mim, jovem mestre Yang? Nosso prota joga um frasco de jade para ele dizendo que na verdade tem algo a entregar e espera que ele não recuse. E o velho questionava: jovem mestre Yang, isso é? E nosso prota fala que ele deve abrir para saber e deixando a pílula cair em sua mão, ele desespera gritando: isso é uma pílula purificadora dos 7 orifícios? Os figurantes já ficam ouriçados dizendo: isso é verdade? O que? É realmente uma pílula purificadora dos 7 orifícios? Eu não acredito que seja falsa. Qin Hu questiona: jovem mestre Yang, por que você? E nosso prota já o impede dizendo que escutou que uma batalha contra o forte oponente, o filho do senhor que sofreu uma ferida da alma. Essa pílula deve ser a melhor medicina para a situação atual, ainda que não se atreva a dizer que seja a cura milagrosa, deve ser capaz de restaurar a alma do seu filho com o tempo. E o velho encarando a pílula dizia que há somente poucas pílulas existentes que pode curar o tipo de ferida. A pílula purificadora dos 7 elementos deve ser uma delas, porém esse mestre não pode nem sequer conseguir o núcleo bestial de um alce de 7 cores. E nosso prota compreende, afinal, o alce de 7 cores é uma espécie muito antiga que desapareceu do campo estelar. Irmão Qin, isso não é sua culpa. Essa pílula é algo que obtive por sorte no Jardim do Imperador. E todo mundo grita: o Jardim do Imperador! E o jovem mestre Gu dizia: entendo, somente em um lugar como o Jardim do Imperador existia uma pílula tão antiga. Quando o jardim se abriu, eu estava em um momento crítico em minha reclusão e não pude entrar. É uma pena, se eu tivesse ido, talvez teria sido amigo do irmão Yang muito mais cedo. E nosso prata dizia que antes tarde do que nunca. O velho Qin Hu educadamente dizia: jovem mestre Yang, não sou merecedor de um presente desse nível. E nosso prota, apontando para uma das irmãs, fala que ele não precisa dizer isso. Afinal, ele entregou essa pílula porque precisa de ajuda de algo. Como já sabe, Rezan e Remian são minhas conhecidas, e há pouco soube que terão uma relação um pouco complicada com Senhor Qin. E o velho sem graça fala que esse assunto foi culpa do seu próprio egoísmo. Ter forçado Remian e Rezan contra seus desejos foi uma decisão infeliz. Garanto que o acordo prévio será cancelado. E nosso prota agradece muito ele, e vemos as duas irmãs já chorando muito contentes. O velho Qin Hu dizia: Rezan, Remian, esse velho mestre as incomodou no último ano. Aceitem isso como compensação. Espero que possa ajudar o jovem mestre com seu coração e não tenha ressentimentos contra esse velho mestre. E joga 2 armas pra ela. Contente, a de cabelo curto gritava: essas discípulas não se atreveriam. Agradecemos ao ancião pelo presente incrível. E encarando nosso prota totalmente apaixonada, pensava: tudo isso é graças a ele. E nosso meninão só sorria alheio a esses pensamentos. O jovem mestre Gu dizia: irmão Yang, você ter feito isso faz com que Gu se pergunte como poderia te compensar. Que compensação deseja? Por favor, não hesite, já que perdi um grande peso na consciência graças a você. E nosso prata fala que na verdade já pensou no que gostaria como compensação. Irmã Gu, pra você isso deve ser um assunto muito simples, deixando o cara bem curioso. Nosso prota questiona: o destino da viagem é a estrela Árvore Azul, certo? E esta estrela está sob a jurisdição da União da Espada. Eu quero um lugar que cubra um raio de 10.000 quilômetros, não precisa ser de uma região em particular, desde que não seja estéril, estará tudo bem? E o jovem mestre Gu, meio que pensativo, questiona: 10.000 quilômetros? E nosso prota diz que 5.000 quilômetros também já estava bom. E ele dizia: hahaha, irmão Yang, você é muito educado, considerando a estrela Árvore Azul, minha união controla 3 estrelas. Esqueça 10.000 quilômetros, mesmo se fossem 100.000 quilômetros estaria tudo bem. Este território de 100.000 quilômetros não é nada. Bem, então está feito. Quando chegarmos na estrela, farei com que alguém arrume para você. Quanto ao local exato, pode escolher você mesmo. E nosso prota, erguendo o copo, diz que já que o irmão Gu disse, então ele aceitará. O cara avisa que não precisa de tanta formalidade entre os dois. Irmão Yang, posso perguntar para o que você deseja o terreno? Planeja ficar na estrela Árvore Azul? E nosso prota responde que não tem intenção de ficar, porém construir uma residência temporária não seria má ideia. Irmão Gu, poderíamos discutir outro assunto de negócios? E ele pede que nosso prota vá em frente. Nosso meninão sorrindo diz que precisa de uma grande quantidade de cristais espaciais e se pergunta se o irmão Gu pode providenciá-las. E é claro que as trocará por cristais santos e artigos de valor. Assim a união dele não vai sofrer perdas. E pensativo, o jovem mestre Gu dizia: você está muito sério, irmão Yang. Já que é uma troca, não recusarei. Mas os cristais espaciais, bem, são bem escassos
escassos no campo estelar. Você vai ter que esperar até que chegamos na estrela para poder fazermos esse negócio. E nosso prota mais uma vez erguendo o copo educadamente fala que então vai incomodar com isso. E ele gritava, tudo bem, vamos virar a noite hoje. Algum tempo depois, já na estrela da árvore azul, vemos algumas mulheres na frente do jovem mestre e do nosso prota. Ela saúda o jovem mestre da União e como sua subordinada antecipava sua chegada, ele diz que não há nenhum estranho ali porque ela estava agindo tão formal e chama de Tia Lan. E esquecendo de dizer, é certo, irmão Yang, essa é a Tia Lan, a mestre da estrela árvore azul, responsável pelos assuntos da União aqui. E nosso prota abismado questiona a mestra da estrela e pensa que essa mulher é apenas um rei da origem de primeira ordem. Como poderia se tornar uma mestra estrelar? O jovem mestre Gu sorria com isso dizendo, não é o que você está pensando, irmão Yang. Ela não é o tipo de mestre estrelar que você está pensando. É somente um título. E nosso prota é esclarecido e ela brincava. Você parece um pouco surpreso, irmãozinho. Poderia ser que você já viu um mestre estrelar antes? Nosso prota diz, bem, eu tive a honra de conhecer o senhor Lu Hai alguns anos atrás na Estrela das Montanhas Verdes. E pensativa ela questiona, faz alguns anos? Parece que você participou da prova prisão de sangue. O jovem mestre Gu fala que infelizmente parece que 2 anos depois da prova prisão de sangue, Lu Hai foi assassinado. O acidente impactou todo o campo estelar. Este jovem mestre só escutou sobre o incidente. Inesperadamente alguém como Lu Hai pode ser assassinado. Quem será que foi o responsável? E nosso prota desviava o olhar sem graça. Apontando pro nosso prota ele dizia, sim, Tia Lan, fui emboscada por Li Ming no caminho pra cá. Se não fosse pela ajuda do irmão Yang, temo que eu já estaria morto. E ela gritava, onde está aquele bastardo do Li Ming Hai? Ele se atreve a fazer tal coisa, não há mais lugar pra ele no campo estelar. E nosso prota sem graça dizia, bem, está morto, o matei, mas foi somente por conta de um ataque surpresa, já que estava concentrado em lutar contra o irmão Gu. O jovem mestre Gu explica que de fato ele trouxe o irmão Yang pra cá para poder consultar algo com você. O irmão Yang quer construir um palácio na Estrela Árvore Azul e precisa de um terreno de ao menos 100 mil quilômetros de diâmetro. Tia Lan, tem alguns lugares apropriados? E ela falava, 100 mil quilômetros? Há muitas opções, porém não sei que tipo de localização o irmãozinho prefere. Que tal se discutirmos esse assunto amanhã com o mapa da estrela? E nosso prata educadamente dizia que então vai ter que incomodar a Senior com isso. E já lá dentro ela dizia, não precisa ser tão educado, irmãozinho. Você salvou a vida do jovem mestre, então um terreno de 100 mil quilômetros não é nada para a União da Espada. E partindo com a serva, nosso prota fala que então vai primeiro. Ele espera ansiosamente para vê-la amanhã, Senior. E assim que ela fica sozinha com o jovem mestre, ela faz um sinal criando um campo de força e dizia, ótimo, ninguém pode nos escutar agora. Com dúvidas ela questiona, jovem mestre, esse garoto Yang Kai é alguém confiável? E ele dizia que de acordo com suas observações prévias, ele não tem nada a ver com a União da Espada e estar presente na emboscada não foi mais que uma coincidência. Li Ming Hai morreu graças a ele. Tia Lan, você viveu muitos anos, mas por acaso já escutou sobre um cultivador do domínio retorno da origem matar um rei da origem? E ela fala que não, mas se concentrando em uma coisa menos importante questiona, você disse que sua tia viveu por muitos anos? Por acaso está me chamando de velha? E ele sem graça dizia, não, deixa isso de lado. De acordo com minhas observações, ele usou uma força espacial para ataque surpresa. E em dúvidas ela questiona, a força espacial é capaz de usar um poder tão estranho em batalha? E o jovem mestre fala que é muito mais do que isso. Basta dizer que eu quero ser seu amigo e de maneira alguma nunca quero ser seu inimigo. Então tenho que pedir a Tia Lan que preste mais atenção nele futuramente. E ela interessada pede que ele fique tranquilo, já que quer um terreno de 100 mil quilômetros, haverá oportunidade para se encontrarem no futuro. Bem, agora me diga em detalhes o que ocorreu na batalha entre ele e Li Ming Hai. Sua tia está muito curiosa. No dia seguinte, no Palácio da Árvore Azul, vemos a serva dizendo para nosso prota, a mestre da estrela tem um assunto importante para atender, por favor siga em frente, apontando para o jovem mestre e suas duas subordinadas. Sendo arrastado por ele, nosso prota dizia, irmão Gu, a senhora Lu me pediu para vir, e ele fala, ei, o que você está pensando? Venha comigo. E se virando para as duas mulheres gritava, vocês fiquem aqui, executem qualquer intruso. E elas concordam, e nosso prota encarava uma espécie de matriz ou escudo protetor. Ao passar por eles, um clarão ofusca sua visão, e então vemos um mapa estelar. Nosso prota vendo isso dizer que este é um modelo de estrela que foi reduzido incontáveis vezes. Este é o mapa que a Senior mencionou ontem, e ela fala que a intuição do nosso prota é muito afiada. Esta é uma réplica da estrela Árvore Azul. Levou 100 anos para a União percorrer toda a estrela e seus ambientes com cultivadores para medir e categorizar cada região, e assim completar esse desenho. Há muitas vantagens nessa coisa. As diferentes cores correspondentes ao ambiente geográficos, e dependendo da profundidade da cor, pode-se dizer que a riqueza da energia mundial do lugar. Quanto mais clara a cor, mais fraca será a densidade da energia mundial. Já que você está buscando um terreno de 100 mil quilômetros, que não é nem grande nem pequeno, eu selecionei algumas localizações com as quais você pode escolher. Claro, são áreas que a
essa rainha pensa que serão adequadas para você. Mostrando um pequeno castelo perto de uma cadeia de montanhas, ela fala que esse primeiro lugar que escolheu está rodeado de montanhas e de rios. Ele é rico em materiais e também energia mundial, e também há uma cidade próxima. Ela ficará sob a jurisdição do nosso prota se o escolher, e nosso prota sem graça questiona: uma cidade? Está tudo bem? O jovem mestre fala que não era nada, era somente uma cidade. A mestra Elan fala que é assim: na estrela da árvore azul há ao menos 8.000 cidades, então o irmãozinho poder tomar conta de uma seria uma bênção. Se não tiver satisfeito com esse lugar, que tal aquele ali? Também é muito bom. Eu estive ali e pude testemunhar suas lindas paisagens e inúmeras belezas. Nosso prota interrompendo questiona: Senhor Lu, há algum lugar no mar? E ela questiona: no mar? E apontando para um ponto dizia: entendo, o irmãozinho quer viver próximo ao mar? O que acha desse lugar? Ele se chama de Ilha Tubarão Gêmeo. E nosso prota satisfeito aponta gritando: é isso? O jovem mestre pensava: por que isso parece ser um maltrato? Ele dizia: irmão Yang, infelizmente não posso te levar em pessoa. Eu vim à estrela por assuntos importantes, então meu tempo é um pouco limitado. E nosso prota sorrindo fala que ele não precisa se preocupar com isso, ele pode ir sozinho à Ilha do Tubarão Gêmeo. Além do mais, com esse token que a Senhor Lu me deu, viajar e fazer preparativos será muito mais conveniente. E o cara fala que será muito bom, mas irmão Yang, há algumas pessoas que eu gostaria que viajassem com você à Ilha Tubarão Gêmeo, e espero que não as recuse. Nosso prota em dúvidas questiona: alguém quer ir comigo? Quem? E já vemos as três chegando. Era Yu Exi e suas duas discípulas que chamavam por nosso prota. O jovem mestre fala que as expulsou da União da Espada. Como jovem mestre, ele tem esses direitos. Então, ele perguntou-lhes o que planejava fazer no futuro e disseram que queria seguir nosso prota. E se questiona se nosso meninão estaria disposto a aceitá-las, e nosso prota agradece muito seu irmão Gu pela gentileza. O jovem mestre completa dizendo que sobre os cristais espaciais que nosso prota precisa, por agora ele foi incapaz de conseguir muitos, porém a mestra da estrela Luo fará o possível para consegui-los e enviará nosso prota. No fim, ele deve ter muito a discutir com seus amigos, então não vai os incomodar mais, e depois disso já sozinho, nosso prota questionava a elas se estavam dispostas a seguir. Ele tem uma seita chamada Seita Celestial, será que gostariam de se unir a ela? E o Exi toda formal gritava que se nosso prota estiver disposto a dar refúgio a elas, ela falasse o melhor para servi-lo. Nosso prota contente dizia: muito bem, a partir de agora vocês me seguirão e eu não as tratarei mal. Esta é uma flecha espiritual perfurante e um token de arranjos, pegue-os. E ela agradece muito a seu jovem mestre. Ele entrega 2 pílulas às irmãs dizendo que são pílulas da condensação de origem que ajudarão a romper para o domínio retorno da origem, e elas questionavam: hã? Isso é pra nós? E nosso prota explica que os quartéis generais da seita estão muito longe, então eles não poderão visitá-los por um tempo, mas era para ficar tranquilas que um dia vai levá-las lá, por enquanto eles vão dar uma olhada em seu território. Meio mês depois, na Ilha do Tubarão Gêmeo, vemos um figurante recebendo eles dizendo: viajantes, que assuntos vocês têm na Ilha do Tubarão Gêmeo? E mostrando o token púrpura, nosso prota questiona qual é o nome do mestre da ilha onde ele estava. Me leve para ver ele. E o cara vendo esse token percebe que nosso prota é importante e começa a suar frio dizendo: o mestre da ilha esteve esperando por você, jovem mestre, por favor venha comigo. Já dentro de uma sala vemos um cara dizendo: esse subordinado Zhu Liang saúda o senhor. E nosso prota pede que ele não seja tão educado. Ele terá que ficar como mestre da ilha no futuro e continuará administrando a ilha como antes, não vou interferir em nenhum dos seus assuntos. Diga-me sobre a situação da ilha. E esticando o mapa, Zhu Liang fala que a Ilha do Tubarão Gêmeo tem por volta de 100.000 quilômetros e tem uma rica energia mundial, porém não produz recursos notáveis, o que faz com que o suprimento seja um pequeno problema. Atualmente há 200.000 residentes na ilha e o nível médio de cultivação não é muito alto. Deixando de lado minha carência de talento, sou o mestre mais forte da ilha. Estou no retorno da origem de primeira ordem. Além do mais, há outros 3 cultivadores do mesmo domínio que eu, que servem como anciões e suplente de mestre da ilha. A 500.000 quilômetros ao leste da ilha há uma cidade que está conectada com um arranjo especial, e nos arredores de milhões de quilômetros há várias ilhas parecidas com a Ilha do Tubarão Gêmeos, e a relação entre as ilhas é pacífica e poucas vezes entramos em contato. E entendendo tudo, nosso prota fala que estava tudo bem e pede que chame algumas pessoas para construir um palácio para ele ao sudeste dali. Zhu Liang avisa que essa área era muito próxima do mar e há muitas bestas perigosas lá, e quando essas bestas atacam, muitas pessoas morrem. E nosso prota pede que ele não se preocupe com isso e entrega um dinheiro para construir o palácio. Se houver algum problema que não consiga lidar, por favor informe a senhorita Yue e ela me dirá. E mais um corte rápido, vemos meio mês depois no palácio do nosso prota já construído. Em um salão, nosso prota dizia que não esperava que acabasse em tão rápida a construção. Agora que está finalizado, ele construiu o arranjo espacial e era hora de ir embora. Ele avisa que vai voltar logo e que se alguém com um token que tem a palavra celestial aparecer no palácio, não precisa entrar em pânico, são
da seita celestial apenas seja boa com eles, e ela formalmente gritava sim. E algum tempo depois já vemos nas ruínas do subsolo da Estrela Morta nosso prota piscando, aparecendo, questionando: hã? Este lugar mudou bastante. E alguém já o nota gritando: Yang Kai! Era Qian Tong que o chamou, e a grande anciã que estava com ele questionava: mestre da seita, conseguiu encontrar uma estrela de cultivo apropriada? Nosso prota responde que sim, ele construiu um palácio na Estrela Árvore Azul. Grande anciã, quando nós iremos? Ela acredita que só vai atender seus próprios assuntos quando o Yang Yan acordar. Se ela fosse romper ao domínio rei da origem na Estrela Árvore Azul, seria difícil para ela ficar na Estrela Sombria por um longo tempo. As circunstâncias que aconteceram com o mestre da seita Qian são o melhor exemplo, e nosso prata dizia que estava tudo bem. Em todo caso, quando for a hora certa, não será muito difícil para você romper ao domínio rei da origem. Aliás, vocês estiveram minerando aqui por um bom tempo. Encontraram alguma fonte de cristal espacial? E Qian Tong Sombrio fala que não. Ainda que essa estrela de minerais seja incrivelmente rica, ainda não encontramos uma fonte de cristais espaciais. E nosso prota, piscando, desaparecendo, pensava que, pelo que parece, só pode contar com o lado do irmão Gu, e avisa que em qualquer caso, ele veio dessa vez somente para entregar as boas notícias. E o tempo que querem esperar para vir a Estrela Árvore Azul, podem decidir por vocês mesmos. E de volta ao Palácio de Yang Kai, e o Exu recebe dizendo: você voltou, o mestre da seita? Alguém da União da Espada veio aqui. E nosso prota, em dúvidas, questiona: hã? Me leve até ele. Em uma sala, ele dá de frente com a Senhor Lu e questiona o que faz ali, e ela se vira dizendo: irmãozinho, amigo do jovem mestre, é natural que essa rainha venha em pessoa. Estes são os cristais espaciais que você pediu. Ainda que eu tenha tentado o melhor que eu pude para recolhê-los, os cristais espaciais são muito raros e eu não sei se essa quantidade cumpre seus requisitos. E nosso prota pega o anel e percebe que não era o suficiente. A Senhor Lu explica que a formação de cristais espaciais é difícil e geralmente só aparecem como um produto secundário na fonte de minerais, fazendo com que os números sejam extremamente baixos. Porém, essa rainha escutou de um lugar onde há muitas rachaduras espaciais que formam cristais espaciais. Irmãozinho, estaria interessado em buscar cristais espaciais por sua conta? E nosso prota questiona se essa era a verdadeira razão pela qual ela veio em pessoa passar essa informação, e ela dizia que nosso prota viu através dos seus planos, então não esconderá nada. Me pergunta se o irmãozinho estaria interessado em ir lá, e nosso prota fala: bem, e se eu disser que estou? E ela dizia: bem, além dos cristais espaciais que podem existir lá, também existem criaturas do vazio. E nosso prota grita: criaturas do vazio? Parece que você sabe que eu sou proeficiente no dano do espaço, Gu Jianxin lhe contou. E ela pede que ele fique tranquilo, somente o jovem mestre e eu sabemos disso, ninguém mais saberá. E nosso prota fala que não importa se os outros sabem ou não, se eu temesse que as pessoas descobrissem, não teria usado contra Li Minghai. E ouvindo isso, ela conclui: irmãozinho, já que você cultiva o dano do espaço e tem conquistas significativas nele, deve estar ciente do tanto de benefícios que as bestas do vazio te darão. Esse tipo de besta exótica pode voar no vazio e dizem que se extinguiram faz muito tempo, mas há lugares que ainda sobrevivam. Se puder obter um dos seus núcleos bestiais, acredito que sua compreensão do dano espacial aumentará significativamente. E isso deixa nosso prota em dúvidas, que questiona: hã? Já que estão extintos há muito tempo, como sabe onde estão? E ela pergunta: se eu te disser que há um domínio mais alto que o rei da origem, pensaria que eu estou mentindo? E nosso prota sério fala que não. Alguém uma vez me disse que o dano marcial não tem pico, então o rei da origem não pode ser a última meta para os cultivadores. E ela, sem graça com a aceitação rápida do nosso prota, dizia: bem, então é assim, ninguém sabe se o rei da origem é o domínio mais alto que pode ser alcançado. Porém, como um personagem lendário como o Imperador Estelar aparecendo, muitos reis da origem pensaram que devia haver um domínio ainda mais acima do rei da origem. Além do mais, deve haver um reino ainda mais alto sobre o campo estelar onde vivemos. E nosso prota questiona por que ela diz isso. Ela explica que o motivo era o espaço da qual falou. Na verdade, é um fragmento cortado desse mundo superior. O chamamos de mundo fragmentado. A energia mundial e os princípios mundiais desse lugar são diferentes das estrelas de cultivo do campo estelar. Não somente isso, mas contém oportunidades incontáveis. Sem mencionar os tesouros raros e preciosos daquele lugar, alguns conseguiram trazer ervas e minerais que ultrapassam a classe rei da origem. Se alguém tiver a sorte de encontrar um recurso desse lugar, podem ser suficiente para romper o cadeado e avançar para o próximo nível. E nosso prota dizer que se o que ela disse é verdade, não haveria reis da origem de terceira ordem entrando nesse lugar para entrar em reclusão e tentar romper, e ela nega dizendo que não. Depois de tudo, é somente um mundo fragmentado. Ainda que venha de um reino superior, continua estando no campo estelar, então não satisfaz os requisitos para romper um domínio maior. Nosso prota dizer que então é um lugar onde os reis da origem buscam oportunidades. Por que me pediu para acompanhar em tal lugar? Estou somente no domínio retorno da origem de terceira ordem? É porque eu cultivo dando espaço? E ela confirma. Primeiro ela veio falar com ele porque ele não era fraco. Ele não deve ser um peso para ela, mas o mais importante era precisa da ajuda dele em um lugar específico. O mundo fragmentado está repleto de rachaduras espaciais
espaciais, algumas visíveis e outras não, mas todas são extremamente perigosas, até mesmo para os reis da origem. Cada vez que esse lugar se abre, muitos reis da origem se perdem nas rachaduras espaciais. Não quero sofrer um destino assim, e já que você é proeficiente não dando espaço, é fácil para você sentir as rachaduras espaciais, e nosso prota até entende. Porém, estaria tudo bem para ela levar um cultivador do domínio retorno da origem nesse lugar, e contente ela pede que ele não se preocupe, qualquer rei da origem que esteja qualificado para entrar pode levar outra pessoa consigo, então você não será o único cultivador do retorno da origem ali. Vim hoje para pedir sua ajuda, irmãozinho. Claro, isso também é uma boa oportunidade para você. Afinal, as oportunidades estão acompanhadas de risco. Nosso prota fica pensativo sombrio e ela tentando convencer gritava: você está no domínio retorno da origem de terceira ordem numa idade tão jovem? Então já deve ter experimentado muitos riscos, certo? O cultivo é um processo de competição contra os céus e contra si mesmo. Apenas dando tudo de si é que se tem sucesso. E nosso prota dizia que precisa pensar um pouco sobre esse assunto e ela concorda. Bem, esta rainha estará esperando as boas notícias. Então foi isso, família, um capítulozinho mais de boa. Espero que tenham gostado do vídeo. Fica aí com as imagens do cultivo, o rank e o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora nesse Mauá, porque o maninho Catilango vai ficando por aqui. Deixa seu like aí se ainda não deixou, comenta o que achou desse vídeo pra dar aquela moralzinha no canal, aquela engajadinha de leve. Se inscreve se for novo por aqui para não perder vídeo como esse todo dia pra vocês. Lembrando que é o seu apoio que mantém esse canal firme e forte. O link para contribuição é nosso Pix, que tá no comentário fixado, na descrição do vídeo, o QR Code aqui do lado esquerdo. Ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$5 e ter acesso a vídeos um dia adiantado. O link é o primeiro da descrição. Eu também deixo na descrição o nosso link do nosso outro canal, do nosso canal de live, do nosso Discord, do nosso Instagram. Se inscreve em tudo aí, beleza? Dá essa moralzinha pro Catilango. Fui!